Olá, sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. No episódio anterior, a gente entrou na cozinha bruta da queda. Resina e goma virando terra e água. A água penetrando por baixo da cinza, as partes amolecendo, desaparecendo, submergindo e daí surgindo as divisões das terras e dos países. E a gente encostou naquela palavra que tira qualquer romantização: apodrecer. A água apodrecendo a cinza e começando a gerar micróbios, até o texto cravar. Nessa altura é que começou a geração dos corpos. Hoje eu quero dar um passo que é íntimo, porque até aqui a história foi de cenário e corpo. Planície, parte que não estava pronta, foco de luz, sol em gestação, resina, água, micróbios, bichos, animal racional. É como se a gente estivesse acompanhando a queda pela matéria. Com a liberdade mal calibrada, se solidifica em clima, paisagem, organismo. Só que falta um personagem que, para nós, é o mais próximo de todos: o pensamento. Sabe por quê? Porque é ele que acorda com a gente de manhã. É ele que comenta o espelho. É ele que inventa desculpa, teoria, poesia. É ele que faz essas listas, que decide se concorda, se discorda, se boceja, se algo nos interessa. Com ele, tudo vira conversa. Mas o ponto forte do livro Universo em Desencanto é que ele vira esse jogo do avesso. O pensamento, na visão do livro, não é herói que costuma parecer. Ele é uma ferramenta mais brilhante que o buraco já produziu. E o que eu quero segurar nessa imagem é porque ela nos ajuda. Para eu visualizar melhor, me vem uma cena. Como se a cabeça humana fosse o último laboratório da queda. Um laboratório fino, bem sofisticado, brilhante, mas ainda instalado dentro do mesmo terreno. A ciência descreve isso de um jeito: milhões de anos, sistema nervoso ficando mais complexo, neurônios virando redes, redes virando circuitos, circuitos virando cérebros. Em algum ponto, essas redes começam a produzir aquilo que a gente chama de consciência. Esse palco interior onde passam sensações, memórias, planos, medos, desejos. O livro Universo em Desencanto não precisa brigar com essa descrição. Ele não nega o cérebro, não nega o impulso, não nega impulso elétrico, nem nega a engrenagem biológica. Ele só acrescenta uma camada de leitura, e aqui é que entra o vocabulário dele: pensamento, imaginação e inspiração pertencem à energia elétrica e magnética, própria deste chão deformado. Ou seja, brilham muito, fazem muito, mas não saem do âmbito em que nasceram. E aí entram dois trechos do livro que, para mim, deixam isso muito bem concreto. Um deles fala do progresso da degeneração. O texto diz: tudo se transforma devido à deformação. Uma vez que tudo se deforma, não há estabilidade. E por não haver estabilidade, há a transformação em todos os seres. E continua: transformando-se, vai se degenerando, e degenerando, vai minguando. E ainda crava: pelo progresso da degeneração, vão se tornando mais fracos pelo enfraquecimento microbiano. Repara no tipo de diagnóstico que estou falando. Não é só o mundo muda. A mudança é uma lei dentro de um conjunto deformado, e essa mudança carrega desgaste. E o livro leva isso para uma história humana inteira. Povos antigos com duração mais longa, gerações vindo se reduzindo, vida cada vez mais curta até minguar, até a extinção dos seres. E ele ainda provoca dizendo que isso está reconhecido na ciência, que tudo se transforma, mas que essa transformação, com o tempo, vai levando a deformações em corpos muito piores. Sim. Agora, segura isso e olha em volta. Cidades, estradas, satélites, laboratório, biblioteca, rede digital, telescópio. Tudo isso é pensamento em estado sólido.
Cada máquina, cada prédio, cada fórmula num quadro negro, no fundo, uma ideia que alguém pensou e depois fixou no mundo. E aí fica muito fácil a gente concluir: houve progresso. E houve mesmo, em técnica, em cálculo, em domínio sobre a matéria, em medicina, em saneamento, em remédio, em anestesia. Isso não é desprezível. Mas a provocação do livro é que essa é só a metade da história. A outra metade é incômoda. À medida que o pensamento se aperfeiçoa, o buraco também se aprofunda. A gente constrói cidades mais complexas e também angústias mais sofisticadas. A gente multiplica a capacidade e multiplica a dependência. A gente refina a explicação e multiplica a dúvida. E aí aquela expressão do livro, progresso da degeneração, vira uma lente cruel. A linha que sobe, sobe junto com outra que desce. Um buraco bem iluminado ainda é um buraco. E é aqui que eu quero chegar, no ponto-chave do episódio de hoje. No livro Universo em Desencanto, pensamento não é a mesma coisa que raciocínio do jeito que ele usa essa palavra. No uso comum, a gente chama de raciocínio qualquer sequência bem organizada de ideias. Resolver um problema, montar um argumento, planejar uma viagem. Mas para o livro, raciocínio é uma função de uma outra energia, a energia racional, acima da elétrica e magnética. Não é pensar melhor, é receber orientação de outro patamar. Se eu puder traduzir essa imagem, pensar seria como um rádio que sintoniza emissoras do próprio buraco. Você muda de estação, muda de estilo, muda de volume, muda até de playlist, mas continua dentro do mesmo campo. Já o raciocínio, na linguagem do livro, seria como receber um mapa de fora do labirinto. Não é rearrumar a prisão, é receber de uma base que não nasceu aqui. E aí entra um trecho do livro que é muito direto e muito diferente do que a gente costuma falar sobre a mente. Ele diz o seguinte: o fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. E ele explica: a pessoa é dois em um só. O tu é o todo que se vê da pessoa. E o eu somente se sente. E ele conclui: por dentro da pessoa trabalha o fluido elétrico e magnético, que são os pensamentos. E olha como ele organiza isso. Os pensamentos maus são irradiados da parte magnética. Os pensamentos bons são da influência elétrica. E aí ele bate na tecla: pensamento é fluido. Você sente, mas não vê. E por sermos aparelhos elétricos e magnéticos, ligados a essas duas correntes, a pessoa não para de pensar. E é aqui que ele faz a curva decisiva. Assim como entra o fluido elétrico e magnético no aparelho, que é a pessoa, também entra a imunização racional, que é um fluido diferente deste, com superioridade, por ser da própria origem da pessoa, por ser de origem racional. E ele diz: uma vez a pessoa em contato diariamente com o conhecimento da imunização racional, a pessoa vai se imunizando. Daí então nasce o equilíbrio e o bem-estar, por meio do fluido da imunização racional dentro da pessoa. Eu sei que isso, para quem vem de fora, pode até soar grandioso. Então, eu vou ficar num ponto bem humano, bem prático. O sinal mais honesto disso, muitas vezes, não é uma teoria. É uma experiência comum. O cansaço de quem pensa demais. Não o cansaço bom de quem trabalhou e dorme satisfeito, mas aquele cansaço opaco. A cabeça não desliga, a mente rumina, revisita a conversa, simula catástrofe, inventa cenário, se atropela em hipótese e, no fim, não chega a lugar nenhum. A ciência dá nomes: ruminação, ansiedade, hiperativação, padrões de preocupação. Sugere técnicas,
respiração, terapia, exercício, medicação quando precisa, tudo isso tem lugar. O que o livro coloca como fundo é outra coisa. O pensamento, quando se solta da medida, roda em círculo dentro da mesma energia elétrica e magnética que o alimenta. Para eu visualizar melhor, eu imagino uma ventoinha ligada na tomada errada. Gira, gira, esquenta, mas não resolve o ar. E aí, a proposta da fase racional, na linguagem do livro, não é demonizar o pensamento e nem desligar a cabeça. É deslocar o centro de gravidade. É deixar o pensamento um lugar de ferramenta brilhante, útil, necessária, mas não no lugar de Deus. E abrir o espaço para outra função, o desenvolvimento do raciocínio pela convivência com a leitura persistente do livro Universo em Desencanto, que, segundo ele, coloca o habitante em contato com a sua base de origem. Então, se eu tiver que resumir o episódio de hoje numa única sensação, o pensamento é um mapa brilhante, mas ainda assim é um mapa do buraco. Ele consegue construir satélite, poesia, cidade, remédio, rede digital. Ele consegue iluminar muito. Só que o livro insiste nessa pergunta incômoda. Iluminação é a mesma coisa que saída? Um buraco iluminado é diferente de um buraco atravessado? Bem, no próximo episódio, eu quero continuar nessa sequência, mas com muita calma. Como o livro Universo em Desencanto descreve essa mudança de fase de forma mais detalhada e ainda como isso encosta na nossa vida real, conduta, convivência, leitura diária, e o que seria na prática essa orientação de fora do labirinto. Eu fecho esse vídeo com a pergunta que o capítulo abre e que fica ecoando. O que acontece quando um animal, cansado de aperfeiçoar sozinho os mapas do buraco, se dispõe a testar com calma e sem fanatismo a ideia de que, de fato, existe uma outra orientação disponível? Veja, se esse tema te atravessou de algum jeito, deixe um comentário, nem que seja uma dúvida curta. Às vezes, uma frase simples abre uma grande janela. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo encontro.